Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos dando sequência à nossa série que analisa o livro Aprendendo Inteligência do professor Pierluigi Piazzi, né? O professor Pierre foi meu professor há uns 15 anos atrás e eu vou explicar para vocês algumas coisas desse livro. Mas nesse vídeo especificamente nós vamos falar um pouco sobre a vida do professor Pierluigi, né? Quem é essa grande figura que viveu a maior parte da sua vida aqui no Brasil, mas é de origem italiana, né? O professor Pierre, ele nasceu na Bolonha em 1943, né? Ali ainda no período da Segunda Guerra Mundial. E sua família acabou vindo para o Brasil em 1954, né? E aqui ele permaneceu até o fim dos seus dias em 2015. Inicialmente, o professor Pia, ele se tornou professor, né, de física, também ele atuou na área de tecnologia, dando aula até para as áreas de informática, né, engenharia e tudo mais. Ele também teve programas de televisão onde ele apresentava coisas relacionadas à tecnologia e à física. Ele deu aula em cursinho, né, o cursinho Anglo, e já deu várias palestras por todo o Brasil, falando sempre de educação, da melhor forma de se estudar, da melhor forma de aprender e se tornar uma pessoa autodidata. E nisso ele publicou vários livros sobre essas áreas, né, tanto física quanto informática e também educação, e ele publicou esse livro Aprendendo Inteligência, onde ele tenta resumir as principais ideias que ele teve. As ideias do professor Pierre não são novas, como ele mesmo coloca logo no início do livro. Por quê? Na verdade, ele está resgatando aquilo que foi lhe passado na época que ele era estudante, na década de 50, 60 mais ou menos, e ele tentou resumir aquilo que ele já teve e que foi eficaz, né, que ele pôde comprovar e verificar ao longo de anos como professor, sem as ideias que ele considerava que não eram interessantes, as ideias de alguns pedagogos, né? Então, o que eu fiz basicamente para entender um pouco mais sobre a vida do professor Pierre, né? Eu assisti várias palestras dele e nessas palestras, volta e meia, ele coloca algum conceito ou algum resumo de alguma parte da vida dele, que eu acho bem interessante, que ilustram aquilo que ele estava ensinando, né? Inicialmente ele fala sobre o gosto pela leitura, como que ele passou a gostar de ler livros ainda na infância com 9 anos, né, lá na Itália. E em uma palestra no Congresso Pedagógico Wizard Capivara em 2012 ele fala sobre isso. Então o que eu fiz? Eu peguei várias palestras e anotei essas passagens que ele fala sobre a vida dele, né, que não estão necessariamente nesse livro, mas que são interessantes para ilustrar aí um pouco mais sobre a vida do professor Pia, né? Ele coloca, né? Eu tinha 9 anos, morava na Itália, fui no jornaleiro buscar a encomenda da minha mãe, que lia um livro por semana. Ele deu o livro da minha mãe, era um livro policial, Agatha Christie. E ele chegou para mim e falou: Pierluigi, saiu uma coleção nova aqui, Urânia, de ficção científica. Você não quer levar o número 1? As Areias de Marte, de Arthur Clarke. E aí o Pierluigi falou, né? O que é ficção científica? É para achar o assassino no fim? Aí ele falou, não, é uma espaçonave que vai para Marte. Aí ele se interessou e comprou, né? Então chegou em casa e ele disse que perdeu o fôlego. Ele não conseguiu parar de ler. Segundo que o professor Pierre, foi o dia que me tornei um leitor. Lembro até hoje. De vez em quando eu levantava e falava, mas isso é muito bom. E mergulhava naquele livro e eu fui para Marte. Eu fui para Marte, né? Que é o professor Pierluigi falando. Ele coloca, gente, eu tenho 69 anos e se tive essa sensação 3 vezes na vida, foi com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as descobertas mais fantásticas que eu estava fazendo na minha vida, né? E o que eu estava fazendo na semana seguinte? Comprando o número 2, 3 e 4 dessa coleção. Essa coleção Urânia existe até hoje e eu tenho todos e li todos. Eu virei físico graças ao Arthur Clarke, deste primeiro livro, porque o livro tem que inspirar. Então aqui com 9 anos, o professor Pierluigi descobriu a obra do Arthur Clarke, se desenvolveu com isso, se tornou um leitor. A partir de então ele passou a gostar e se tornou aí um professor de física, né? Foi com o estudo basicamente da obra
que ele gostou bastante do Arthur Clarke, que ele passou a admirar, estudar ciência, estudar informática, estudar tudo relacionado ao que ele acha interessante. Se tornou um professor brilhante, né? Então, o gosto pela leitura que se desenvolveu na infância é que ampliou aí tudo o que ele fez ao longo da sua vida. Depois disso, né, depois de desenvolver esse gosto pela leitura, ele decidiu ir para o Brasil, né, com sua família em 1954. E lá, aqui no Brasil, ele já se deparou com as escolas, né? E interessante que na infância do Pierluigi, ele não lia gibis. Ele coloca aqui numa palestra que ele proferiu, né, no Congresso Pedagógico em 2012, né, para o Wizard, ele disse, né, quem lê imagina tudo, quem recebe imagem pronta não imagina nada. Por isso, antigamente, quando eu era criança, me proibiam de ler gibi, porque o gibi dá a imagem pronta. Então ele disse, né, que a literatura e a leitura que ele tinha na infância era para formar seu imaginário, né, e não com ilustrações prontas, mas sim com os livros que ele lia, especialmente ficção científica, que era o que ele mais gostava, né. E chegando aqui no Brasil, em 1954, ele se deparou com o ensino brasileiro da época. Em 1954, 50% da população brasileira não sabia ler. Infelizmente era uma taxa muito alta, né? E a outra metade sabia ler, e dessa metade aí, menos da metade sabia ler com uma profundidade melhor, sabia ler com algo que fosse interessante. E aqui, numa palestra no 5º Seminário do Magistério do Simpasso, em 2014, né, o Pierluigi disse o seguinte: eu cheguei ao Brasil em 1954. Já entrei no 2º ginasial, uma escola maravilhosa. A escola brasileira era fantástica. As professoras não tinham pedagogia. Elas faziam normal, magistério e um curso técnico, faziam concurso e eram lotadas em alguma cidade por aí. O salário de uma professora era idêntico ao de um juiz de direito. Quando se compunha a mesa, vinha o prefeito, o médico, o padre e a professora. A professora era uma autoridade. Então foi esse o ensino que ele se deparou, né? O ensino que respeitava os professores, em que os professores tinham autoridade na escola, e havia toda essa questão de que a escola tinha uma boa qualidade. As poucas escolas que existiam no Brasil na época, né? Como eu disse, o índice de analfabetismo era alto, porque existiam ainda poucas escolas, né? Ainda não havia se popularizado muito na década de 50 a escola no Brasil. Isso veio acontecer somente na década de 80 e 90, né? E ele disse, né? É engraçado como pouquíssima gente sabe disso. Antigamente sabiam, hoje não sabe mais. Ninguém está estudando se não tiver um lápis, uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Só existe uma forma de estudar, escrever. Ele disse isso aqui no simpósio, né, de 2014. Isso é interessante, ele diz aqui que todo mundo sabia disso, que para estudar tinha que anotar, tinha que escrever, né? E isso foi se perdendo com o tempo. Essa ideia de saber estudar se perdeu com o tempo, né? E isso é realmente algo interessante que interliga a ideia do Pierluigi com os livros anteriores que nós analisamos aqui no canal. Por quê? Basicamente aqui, fazendo um retrospecto, né, esse livro, A Arte de Ler, foi publicado em 1947 no Brasil. E o Mortimer Adler, nesse livro, A Arte de Ler, diz que uma das melhores formas de se aprender é justamente ler o livro e fazer anotações, geralmente quando se lê aquela matéria. Depois, com o passar do tempo, cerca de 10 anos depois, em 1957, foi publicado no Brasil o livro A Vida Intelectual do Sertilanges, né? E nesse livro, o Sertilanges também diz que o ideal para se aprender algo é justamente anotando junto aí com a sua própria leitura e tentando entender, né? Na década de 70 e 80, o índice de publicações de livros relacionados à leitura foi diminuindo, mas na década de 60 aqui ainda se preservou essa ideia com esse livro aqui do Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Miri Lopes, que também diz que o ideal para se aprender é fazer anotações junto do livro. E na década de 80 foi publicado Por que Lemos Mal e Como Ler e Estudar Melhor, aqui pelo Eli Rosendo dos Santos. Todos esses livros trazem essa mesma ideia de que o ideal para se aprender é que você faça anotações. E é por isso que ele coloca, né? É engraçado como pouquíssima gente sabe disso. É numa palestra de 2014. Não sabe mais.
né, antigamente sabia, né? Se não tiver um lápis, uma caneta, um papel e não estiver escrevendo, só existe uma forma de estudar: escrever. Né? Então é interessante isso, né? Antigamente, né, nessas décadas, né, de 50, 60, 70, as pessoas sabiam que para estudar era necessário ter o papel e caneta. E ele volta com essas ideias aqui no seu próprio livro, Aprendendo Inteligência. Né? Ele volta com essa ideia de que era necessário que tivesse sempre o papel e a caneta à mão. Né? E ele coloca também em outra palestra ainda de 2014, né? Todas as escolas finlandesas são em período integral, porém só tem aula pela manhã e à tarde eles estudam. Então ele viu, quando ele visitou a Finlândia, que pela manhã os alunos estudavam e à tarde os alunos revisavam e estudavam aquela matéria, aquela aula que eles tiveram. Né? E isso é interessante. Né? Ele viu o sistema finlandês e pôde presenciar que esse sistema finlandês era o mesmo e bem parecido com o que ele viu nas escolas da década de 50 no Brasil. Ele coloca que, numa entrevista que ele deu para a TV PUC, né, no programa Nova Estela, como era a escola da época que ele teve. Né? Ele disse que é uma boa escola e ele diz: em 1956, por questões de logística da família se locomovendo, eu passei 2 anos em um colégio interno em Taubaté, colégio de padres. Sabe qual era a rotina? De manhã a gente assistia a aulas juntos, os externos e os internos, né? 5 aulas. A gente almoçava no colégio e aí o padre colocava a gente numa sala, um ambiente especial, onde cada um de nós tinha uma escrivaninha. E nós passávamos 3 horas lá dentro, toda a tarde, sem conversar, dormir ou ler gibi ou coisa do tipo. 3 horas. E aí a gente fazia as lições do dia. As aulas daquele dia eram sedimentadas naquele mesmo dia. Então, todo o método que ele ensina no livro Aprendendo Inteligência era utilizado com ele mesmo quando ele era criança, né, na década de 50, em 1956, nas escolas que ele teve no colégio interno, né, com os padres, que ele pôde perceber que esse era o método. De manhã ter a aula e à tarde estudar aquela mesma aula para sedimentar aquela informação. E ele ainda coloca, né, nessa mesma palestra, ainda no Simprosp, né, em 2012, ele diz o seguinte: quando eu tinha 14 anos, latim era uma das matérias da escola, que infelizmente algum imbecil de Brasília resolveu tirar. Então ele diz que aprendeu latim era a forma antiga de se estudar no Brasil, né? A forma de sedimentar as informações, de estudar matérias que fossem concretas e tudo mais. Né? E com esse conhecimento que ele teve da década de 50 nessas escolas, é que ele pôde aprender e se desenvolver. Né? Depois disso, ele, bem jovem ainda, ele se casou, né, e teve filhos e tudo mais, e ele teve várias profissões. Né? Ele teve que se virar, né? Foi garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo, tratorista, químico, e aí por volta dos 24 anos ele decidiu prestar o vestibular. E as mesmas matérias que ele havia estudado na década de 50, ele utilizou no vestibular e conseguiu ser aprovado e passou a estudar e se formou depois em física na USP. Né? E ele diz sobre o curso dele, né? Eu fiz todo o meu curso na USP de física à noite. De dia eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Chegava na USP, assistia a aula à noite, ia para casa, chegava exausto e apesar de exausto, eu ia dormir meia hora mais tarde, porque tem que estudar antes que passe uma noite de sono. Ele dando o exemplo aqui da própria vida dele, né? Sempre estudar antes de dormir, sempre revisar a aula que você teve naquele mesmo dia antes de dormir. E é nisso que ele foi e se desenvolveu o próprio lema que ele coloca, né? Aula dada, aula estudada hoje. Na verdade, esse lema não foi desenvolvido por ele, né? Foi desenvolvido por professores do cursinho Anglo, né? E esse cursinho Anglo era um cursinho muito famoso na década de 50 e 60, desenvolvido aí por pessoas que eram ligadas à engenharia, e eles desenvolveram essa frase, né? Aula dada, aula estudada. Né? E ele até menciona os nomes. Deixa eu até procurar aqui para vocês. Eu sempre anoto no livro, né, essas informações adicionais que eu acho bem interessante. Era o professor Simão Falkenborn,
Emílio Gabriades e Abraham Bloch e Carlos Marmo, né, que eram relacionados à engenharia. Eles desenvolveram a aula dada, a aula estudada, onde o professor Peluide acrescentou aula dada, aula estudada hoje, né, antes da noite de sono, né? Isso é bem interessante. Então, basicamente, é esse o desenvolvimento que ele teve, partindo de uma educação que era boa, tinha certas referências e que foi se declinando com o passar do tempo. E o Perluide pôde ver isso ao longo da sua vida, né? Ele pôde ver aí como ocorreu o declínio educacional brasileiro. Na medida em que aumentou o número de pessoas alfabetizadas, aumentou também o número de pessoas que não sabiam estudar, que não sabiam interpretar, que não sabiam ler muito bem, né? E ele acompanhou todo esse desenvolvimento, né? Toda essa transição da escola de boa qualidade para poucos para a escola de baixa qualidade para muitos, né? Isso é interessante aqui na vida do Peluide, né? E ele coloca, né, o sistema educacional brasileiro faz descer a escada. Qualquer pedagogia baseada em Vygotsky, Piaget e Paulo Freire é uma desgraça. Isso aqui ele disse no 5º seminário do Magistério do Simpácio em 2014. Ele era muito crítico às ideias de pedagogia que eram aplicadas no sistema educacional brasileiro, porque, segundo ele, não levaram a nada, né? Todas as escolas finlandesas, segundo ele, utilizavam esse mesmo método, dar aula de manhã e estudar à tarde. E era o mesmo método que ele teve na escola que ele teve na década de 50. E ele coloca nessa mesma palestra, né? Em 1956, eu estudava na Finlândia. No caso, ele estudava com os padrões da Finlândia, né? O que eu aprendi nesses 2 anos que fiquei no internato, 12 anos depois, teve questão de vestibular que eu acertei com o que tinha aprendido no internato. Ou seja, dá para virar uma Finlândia. Já fomos, né? Por que não voltar a ser? Então, o que ele quer dizer? Que na década de 50 a educação era boa, era um nível da Finlândia e poderia voltar a ser esse nível desde que os professores se empenhassem, os alunos se empenhassem e os professores se empenhassem a isso, né? E ele fala muito sobre pedagogia nessas palestras, criticando o sistema atual, né? Ele até diz, né? Eles fogem de mim, as pedagogas têm raiva de mim. As pedagogas que falo são as pseudopedagogas, né? Que nunca seguraram um pedaço de giz na mão, nunca entraram numa sala de aula com 40 crianças e ficam lá nos gabinetes de Brasília tendo ataques de pedagorreia com o Vygotsky e também aí com os Paulo Freires da vida e tudo mais. Isso ele disse aqui numa entrevista para a TV PUC, né, na Nova Estela. Então ele criticava o sistema pedagógico também, né? Ele coloca aqui também outra parte que ele critica o sistema pedagógico utilizado no Brasil atualmente, né? Agora a pedagogia brasileira virou moda, porque Montessori saiu de moda, agora é Piaget, daqui a pouco Piaget sai de moda, era outra estação, agora é o construtivismo. Vamos tentar parar de tentar descobrir novas maneiras de ensinar e vamos tentar resgatar as velhas e boas maneiras de aprender, porque o fundamental é o aluno aprender. Ele disse isso aqui no Simprosp em 2012, né? E ele ainda disse, né? O paradigma educacional brasileiro está completamente equivocado, né, e precisa ser mudado. Então ele era um crítico do sistema educacional. Então, além de ser um crítico do sistema pedagógico utilizado no Brasil, ele também era um crítico das novas tecnologias. Isso é bem interessante porque o professor Pierluigi passou a vida inteira se dedicando à área tecnológica, né? Ele foi professor de física, deu aula para engenheiros, ele trabalhou com programação, foi uma das primeiras pessoas que programou no Brasil, que teve contato com os 3 primeiros computadores no Brasil durante a época da década de 50 e 60, né? E mesmo trabalhando com isso, né, ele também foi professor e deu aula também em cursos relacionados a isso e também basicamente trabalhou com televisão, né? Ela foi apresentador de programas de rádio, foi apresentador de programas de televisão, trabalhou 4 anos na TV Educativa de Santos, né, como âncora de um programa, trabalhou 2 anos na TV Cultura, no programa chamado Qual é o Grilo, né, onde ele dava ali ideias. E ele até diz dentro da biografia dele um dia que ele foi preso, né, por apresentar as ideias dele, né? Ele disse numa palestra dele para o Simprosp, né, em 2012:
Fui preso, perguntaram minha opinião sobre o que eu achava como professor de física, o que ela achava de construir centrais nucleares em Peruíbe. E como o programa era ao vivo e não tinha censura prévia, eu pude dizer: qualquer governo que num país como o Brasil pense em construir uma central nuclear ou é burro ou é corrupto. E naquela época, muitas pessoas bateram palmas para o Peluigi, né? E ele ainda complementa, né? E agora, esse mesmo pessoal que está em Brasília construindo Angra 3 eram os mesmos que me aplaudiam naquela época por eu ter desafiado aí, basicamente a ideia do regime militar, né, e tudo mais. Então a crítica que ele faz à época do regime militar e também à época atual, que é o mesmo pessoal que era contra o regime militar, que era o pessoal de esquerda, né, agora estando no poder em 2012, né, 2012 que ele disse, estavam construindo Angra 3, né, e ele diz, foram os mesmos motivos, ou seja, por burrice ou por corrupção, queriam construir uma usina. É bem interessante isso, né? Ele é crítico de tantos os dois lados aí. É bem interessante esse lado dele, né? E ele ainda fala sobre a literatura, né? Que eu acho bem interessante, sobre a forma de se ensinar no Brasil, de ensinar a gostar de ler, né? Ele fala que não é interessante ensinar aí com Machado de Assis, com obras que são clássicas brasileiras para as crianças. É interessante estimular o gosto da criança. E aqui ele coloca um trecho interessante na palestra dele no Simpróximo em 2012. Que Monteiro Lobato fosse racista, ele é fruto da época. Agora, que a gente continue indicando Monteiro Lobato como literatura infantil, pelo amor de Deus, indique Isaac Asimov. Comece a indicar coisas inteligentes. Livre-se um pouco desse mofo do José Alencar. Deixe isso para a faculdade de letras. Aí o cara na faculdade de letras vai estudar e virar crítico literário. Nós temos que criar o amor pela leitura. E o amor pela leitura, inclusive, com leituras que não envenenam a nossa juventude. Então ele aqui fazendo a crítica sobre a forma de se ensinar a gostar de ler. E nisso o professor Pierluigi foi exemplo. Né? Os próprios livros dele são bem didáticos, são bem simples, direcionados a quem quer aprender a ler. Né? Então aqui eu pude esboçar com vocês aqui um pouco das ideias que ele teve, né? Bem interessante, né? A ideia como ele se desenvolveu, teve uma educação de base na infância. E é interessante isso, e depois ele só tentou reproduzir aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele, aquilo que ele aplicou na vida dele, né? Ele aplicou esse mesmo método para passar no vestibular, sempre estudando a mesma matéria das aulas que ele havia tido. Depois se tornou professor no Anglo, onde lá ele conheceu a didática daquele curso, aula dada, aula estudada, e acrescentou hoje, né? Então, esse é um pouco do retrospecto aqui da vida do Pierluigi, com base nessas citações que eu pude mencionar para vocês. É algo realmente interessante para entendermos o contexto desse livro, né? A vida toda do Pierluigi foi voltada à educação, foi voltada à tecnologia, e ele nesse livro combate as ideias da pedagogia aplicada no Brasil, combate o uso excessivo da tecnologia, mesmo ele tendo tido contato aí com essas duas áreas ao longo de toda a vida. E ele mostra que aquilo que é essencial para aprender, aquilo que é realmente necessário e realmente aquilo que vai funcionar para que você possa estudar e se tornar um autodidata, né? O grande motivo desse livro e o grande motivo da educação é que você se torne um autodidata, se torne alguém independente nos estudos e que com seu próprio estudo você possa se desenvolver e se tornar aí um estudante e não um aluno, né? Então é esse o resumo aí que eu faço para vocês aí de um pouco da vida do Pierluigi, que foi realmente uma vida fascinante, né? Uma vida cheia de relações à educação, à física, à ciência, à ficção científica, né? Ele era um fã do Star Trek, né? E também relacionado à própria tecnologia também, né? E à própria educação. Então, eu tendo sido um dos alunos aí do Pierluigi, me sinto muito honrado em lembrar um pouco aí da vida do professor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.